Caríssimo Padre Edevaldo, prezados missionários, redentoristas, querido diácono Paulo Gabriel, queridas religiosas aqui numerosas nesta esplanada do Bom Jesus e de Nossa Senhora da Soledade, queridos romeiros e romeiras do Bom Jesus e de nossa querida mãe, Nossa Senhora, prezados telespectadores, Web TV, ouvintes da Bom Jesus AM, devotos de nossa querida mãe, irmãos e irmãs, todos e todas, em nosso Senhor Jesus Cristo. Há 40 dias atrás, nós estávamos aqui nesta esplanada, celebrando a Romaria do Senhor Bom Jesus da Lapa. O cenário daquela Romaria ainda temos gravado neste painel que está fazendo pano de fundo a querida imagem de Nossa Senhora da Soledade. O que está retratado neste painel? Pedro, Tiago e João foram levados ao topo do Monte Tabor e viram o Senhor Jesus resplandecente de luz, as suas roupas alvejadas, de um modo, como disse São Marcos, que nenhuma lavadeira conseguia tornar tão branca assim. São Lucas diz, porém, que o tema da conversa entre Moisés, Elias e Jesus era precisamente a paixão do Senhor. Os discípulos deveriam compreender que o Filho estava destinado à glória e não deveriam se escandalizar quando vissem o Mestre desfigurado sobre a cruz. A liturgia sempre une a paixão com a glória, a morte com a ressurreição, o abaixamento com a elevação, sofrimento com a bem-aventurança. Recordamos ainda daquele monte da transfiguração, a proposta de Pedro: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos construir 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. O Evangelho sempre disse que nessas ocasiões Pedro não sabia o que estava dizendo. Não sabia, portanto, ou não compreendia para que veio o Filho do Homem. Pedro, então, disse aquelas palavras sem a devida consciência da grandeza do plano de Deus para o seu filho. Pedro sempre retrucou a proposta de sofrimento e de cruz. Jesus, por sua vez, disse sobre o Monte Tabor: vamos descer daqui. Não vamos ficar sobre este monte da alegria e da luz. Ele precisa ir para os outros lugares. Aquele monte não esgota o mistério de sua presença, de sua reconciliação dos homens com o Pai. Ele veio não para servir. Ele veio não para ser servido, mas para servir. Ele veio para dar a sua vida em favor de muitos. Os apóstolos desceram então o Monte Tabor sob a ordem de Jesus. E já
encontraram nas planícies, depois nas ruas, nos vales do mar e dos rios, os doentes e necessitados, os destinatários da belíssima palavra de Jesus e dos seus milagres. No templo de Jerusalém e nas sinagogas, nos palácios, os adversários de Jesus, os seus inimigos, tramavam contra o seu ministério benfazejo em favor dos pobres. Se, sobre o Tabor, o Pai declara e manifesta seu grande amor pelo Filho, enchendo-o de luz e de pureza, no templo e no palácio, os profissionais da religião e os homens do poder tramarão o seu julgamento, a sua condenação, o seu sofrimento, a sua cruz e a sua morte. Esta romaria de Nossa Senhora da Soledade nos introduz neste novo mistério, no mistério do Monte Calvário, da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá, as palavras da transfiguração, daquele dia 6 de agosto, vão se cumprir e vão se realizar. Os evangelhos dizem que Jesus decididamente pensou na cidade de Jerusalém e quis para ela se dirigir, porque sabia que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser condenado, morto, mas depois ressuscitará cheio de luz e de glória, como no Monte Tabor. Jesus fará, porém, irmãos e irmãs, esse caminho com o povo, diante dele, com os seus discípulos e, sobretudo, com a sua querida mãe. A partir do Monte das Oliveiras e da prisão, os discípulos começam a fugir, deixando o mestre sozinho. Jesus mesmo dirá para aquele destacamento de soldados, segundo São João: e se vocês vieram me prender, deixem os meus discípulos ir embora. E os discípulos foram embora, e Jesus ficou nas mãos dos soldados para início de seu calvário, de sua paixão. De modo que os discípulos vão embora. E São João, na verdade, anota que somente sua mãe, algumas mulheres e um discípulo, João, permanecem ao pé da cruz. Maria estará ali, mas acompanhará, no fundo, todo o percurso de morte e de cruz, como mãe cheia de ternura e de misericórdia. Aliás, a morte de Jesus foi preparada por outros acontecimentos. Maria esteve em vários deles. A tradição reúne 7 eventos dolorosos da vida de Jesus. E em todos eles, Maria estava presente, participando na condição de mãe. A mãe acompanha todo o caminho do seu filho e, sobretudo, as suas dores. A preparação da festa da soledade contempla a meditação desses 7 eventos dolorosos. A profecia de Simeão. Simeão disse a Maria: teu filho será causa de queda e ressurreição para muitos, e uma espada te traspassará a alma. O segundo episódio, nós vamos ver amanhã, a perseguição de Herodes e a fuga da Sagrada Família para o Egito. Este centenário acompanha, portanto, cada episódio doloroso de Jesus e como a sua querida mãe participa de todos os episódios com
a grandeza de seu coração. Estamos, pois, irmãos e irmãs, hoje no famoso episódio da profecia do velho Simeão no templo de Jerusalém, 40 dias depois do nascimento do menino. Os pais levaram Jesus para apresentá-lo no templo, como está escrito na lei de Moisés. Simeão tomou o menino nos braços e disse: agora podeis deixar vosso servo ir em paz, pois meus olhos viram a salvação que preparastes diante de todos os povos. E a mãe, admirada, como disse o Evangelho, com aquelas palavras sobre a grandeza de seu filho e os bens que ele traria para toda a humanidade. Simeão, que esperava a salvação, disse: posso partir em paz. Este menino é luz, como nos disse no Monte Tabor. A luz, irmãos e irmãs, é símbolo da verdade da salvação. Todos terão acesso à salvação e à verdade, inclusive os pagãos terão a sua participação nos bens de Deus. Maria e José, então, vão descobrindo a grandeza da identidade do menino e ficam maravilhados com as declarações de Simeão. O menino trará todos os bens para os povos, não só para Israel, mas para todas as nações, inclusive para todos nós. O anjo Gabriel não tinha dito tantas coisas, disse simplesmente que o menino seria grande e que seria filho do Altíssimo. Mas agora Simeão revela um outro lado da moeda. Eis que este menino foi colocado para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. E a ti uma espada traspassará tua alma. Irmãos e irmãs, Deus usa de misericórdia para com as pessoas humanas. Nós temos, graças a Deus, a graça de não conhecermos previamente quais são as nossas cruzes, quais as doenças vão nos acontecer, quais as decepções vão se abater sobre a nossa vida. Deus não quer que padeçamos antes do momento certo aquelas dores que vão fazer parte da nossa vida. Não sabemos qual vai ser a doença que vai nos atingir, que tipo de morte nós vamos ter. É muito triste quando alguém descobre cedo que tipo de mal vai destruir a sua vida. Se alguém descobrisse isso, sofreria muito antes de o mal, na verdade, concretamente, o alcançar. Deus não usou dessa misericórdia para com a mãe de Jesus. Simeão lhe revelou logo cedo as suas dores. Disse que uma espada teria a destinação da sua alma e do seu coração. Nas palavras do velho Simeão, Maria então reconhece os pormenores da paixão de Cristo. Nossa Senhora, diz o fundador dos missionários redentoristas, Santo Afonso, disse para Santa Matildes que a profecia escutada no templo de Jerusalém transformou a alegria de conhecer a grandeza da identidade de seu filho em dor e preocupação. Ela sabia que certamente seu filho passaria por muitos sacrifícios, mas não sabia que seriam tantos, e não sabiam quantos seriam duros,
E as coisas ficaram muito evidentes quando a profecia falou de uma espada cortante traspassando o seu coração e a sua alma. Conheceu então, naquele dia, que os homens haviam de contradizer o seu filho em tudo, em sua doutrina e também em sua honra, em sua autoestima, como dizemos nós hoje. Ao invés de crerem nele, o haviam de condenar como blasfemador. Ele blasfemou contra Deus, é réu de morte, dirá no Evangelho de São Mateus os acusadores de Jesus. O cheio de sabedoria será tratado como ignorante, um que não sabe nada. Onde aprendeu essas coisas? É um filho de carpinteiro e sua mãe não é Maria de Nazaré? Chamaram-no também de louco, de beberrão, de comilão, de amigo dos pobres e dos pecadores. Espalharam que estava possuído pelo demônio. Chegaram a chamá-lo de malfeitor, portanto, destruindo a sua verdadeira identidade e a sua estima e a sua honra. Maria, então, considerava essas coisas em seu coração. Meu filho é a fortaleza dos santos, agora está reduzido à fraqueza da carne. Sendo a beleza do paraíso, na cruz será desfigurado. Senhor do mundo será preso como réu. Juiz dos juízes sofrerá a condenação. Rei dos reis receberá a coroa de espinhos e um manto dos reis de mentira desta terra. Jesus foi então martirizado em todos os seus membros, nas mãos, nos pés, no rosto, na cabeça, enfim, em todo o corpo. E morreu, consumido pelas dores, já sem sangue e coberto de infâmia sobre o madeiro da cruz. Maria recebeu essa profecia muito cedo. Sofreu muito, porém não perdeu a sua paz. Diz Santo Afonso que quando Davi soube, através do profeta Natã, da morte de seu filho, não conseguiu comer e dormir, mesmo estando em meio às delícias e grandezas do palácio. Abraão, conduzindo seu filho Isaque até o monte onde seria sacrificado, sofreu durante todo o percurso, mais alguns dias. Maria sofreu por 33 anos. Sempre que vestia o menino, olhava as suas mãozinhas e os pés pequeninos e via os pregos que seriam cravados na paixão. Nossa Senhora teria dito numa aparição a Santa Brígida. Um padre jesuíta, e cito de novo Santo Afonso, teria dito que um jovem tinha o costume de todos os dias visitar e contemplar a imagem de Nossa Senhora das Dores, cujo peito era traspassado por 7 espadas, representando as 7 dores. Uma noite, teve a infelicidade de cometer um pecado mortal. No dia seguinte, indo visitar a imagem, viu que agora não eram 7 espadas, eram 8. Enquanto contemplava o aumento de espadas, aquele doloroso prodígio, foi-lhe revelado que o seu pecado tinha traspassado com mais uma espada o coração de Maria. Isso entristeceu muito e foi logo confessar-se com grande contrição, pedindo a intercessão da advogada de Nossa Senhora, e recuperou
então a graça divina. Os homens do passado não conheciam muitas armas, mas aquelas que usavam eram mortais e ferinas. A espada era utilizada nas lutas corporais e eram armas cruéis. A espada, certamente, irmãos e irmãs, se abaterá sobre o Messias no alto da cruz, ferindo-o mortalmente, mas a espada traspassará de dor também o coração de sua mãe. O estrago no corpo do filho repercutirá na alma de sua querida mãe. A paixão será da mãe e do filho. Será, portanto, dos dois. Quem diz sim ao menino, aceita todas as suas obras e os frutos imprevisíveis da sua vida. E Maria disse sim a Jesus, disse sim à encarnação do Filho, agora deverá, então, aguentar as consequências daquele sim. Mas o sim de Maria é a vontade de Deus. Não a uma situação de vida do seu filho, e muito menos a um sentimento, a um estado pessoal seu de vida. É um sim, portanto, indiferente para a maior das alegrias, mas também para a maior das tristezas, para todas as dores. Ela aceita simplesmente, de bom grado, o sim da alegria e o sim da dor, porque quer fazer a vontade de Deus. A cruz, porém, não lhe abaterá. A cruz tornará dura a sua vida, mas não tirará a sua felicidade, porque sabe que a cruz não é a última palavra. O Pai, como disse no Tabor, ama o Filho e o ressuscitará. Irmãos e irmãs, que esta preparação para a festa da soledade nos ajude a entrar no coração sofrido de Maria, para chegarmos também à alegria de sua ressurreição. Amém. Assim seja.